Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra que nos ensina, nos instrui, de forma muito especial, como nós devemos nos dirigir ao Senhor, de quais palavras nós devemos usar perante o Senhor. Tais palavras, ó Deus, que o Senhor Jesus nos dá aqui na Tua palavra, elas, ó Deus, só podem ser aceitas à Tua presença. O Senhor, ó Deus, se deliciará com aquilo que iremos dizer, mesmo que aquilo esteja prescrito nas Escrituras. Se o Teu Santo Espírito colocar essas palavras, ó Deus, de maneira correta diante do Senhor. Porque às vezes, ó Deus, nós oramos a Tua palavra, mas ao orarmos a Tua palavra, o nosso coração não está dizendo exatamente o que ela está nos determinando falar. E apenas, ó Deus, cumprimos uma mera regra religiosa, achando que isso, ó Deus, seria suficiente para que sejamos aceitos na Tua presença. Mas que o Senhor, com a Tua graça, venha nos dar, ó Deus, agora um espírito brando, humildade, de maneira que possamos nos curvar diante das instruções do que o Senhor tem a nos dizer, do que o Senhor tem também a nos repreender, mas também daquilo que o Senhor tem a nos animar e nos encorajar. Sobre, ó Deus, falarmos não da boca para fora, mas falarmos a Tua palavra, ó Deus, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Orarmos, ó Deus, a Tua palavra de maneira que expressemos o amor que temos pelo Senhor e pelas Tuas obras maravilhosas, e de lembrarmos, ó Deus, que dependemos de Ti em todas as coisas. Porque nós não somos suficientes, ó Deus, em si mesmo, nós não somos independentes, ó Deus, em todas as coisas que fazemos e tudo aquilo que podemos realizar, mas todas as coisas da qual nós usufruímos, ó Deus, nessa vida terrena, é porque a Tua providência nos sustenta. O alimento que nós temos, Senhor, sabemos que vem do Senhor e não dos nossos méritos e esforços. Sabemos, ó Deus, que todas as coisas que envolvem as nossas necessidades de hoje e do amanhã é porque o Senhor é quem nos dá, é o Senhor é quem nos supre em todas as coisas. Por isso, Senhor, nos instrua sobre como devemos pedir, como devemos, ó Deus, colocar diante do Senhor as nossas necessidades diárias. Principalmente, ó Deus, as necessidades que não apenas suprem o nosso corpo, mas as necessidades que suprem inclusive a nossa alma. Que o Senhor, ó Deus, agora nos dê o pão que alimenta a alma, que é a Tua palavra. E que todos possam comer deste pão, Senhor, antes mesmo de pensarem, ó Deus, no pão que alimenta o corpo. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, nos instrua sobre esta quarta petição, de como devemos chegar a Ti. E, ó Deus, pedir aquilo que envolve todas as nossas necessidades básicas, seja do comer, do beber, o que vamos vestir, o nosso sustento, o nosso trabalho. E em todas as coisas ajude-nos, ó Deus, a ver na Tua palavra a necessidade de sermos contentes e alegres com o que o Senhor tem nos dado, seja em qual situação for. Essa é a nossa oração, pedindo a instrução do Senhor na Tua palavra. E agora nos dirige, ó Deus, à exposição dela. Em nome de Jesus oramos. Amém. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse é o que nós iremos ver agora aqui a partir do verso de número 11. Mas antes, eu gostaria de lembrar aos irmãos que a oração do Senhor, como nós já vimos, e como ela é conhecida popularmente como oração do Pai Nosso, ela nos remete a 6 pedidos. Nós já vimos os 3 primeiros pedidos. Os 3 primeiros pedidos, eles se referem ao desejo que envolve os pedidos quanto aos interesses do próprio Deus.
Então nós vimos no primeiro pedido que nós devemos desejar que o nome do Senhor seja glorificado e santificado, ou seja, a primeira coisa que envolve o interesse de Deus é que Ele seja adorado, glorificado, agradado. Segundo, nós vimos que devemos desejar que o seu reino seja manifesto aqui na terra, e nesse sentido, o desejo de que esse reino seja manifesto é pela influência, como também pela pregação do Evangelho, como também através do nosso testemunho. E nós vimos também o terceiro pedido, a terceira petição, que envolve a vontade de Deus. Primeiro, que a vontade de Deus ela seja conhecida. A vontade de Deus da qual ele fala, primariamente, é a vontade revelada, ou a lei do Senhor. Tanto ela seja conhecida, como ela também seja obedecida voluntariamente. Não se trata de uma obediência forçada, mas é uma obediência voluntária. Que a vontade de Deus ela seja manifesta, tanto aqui na terra, como ela é obedecida no céu. Agora nós vamos entrar, meus irmãos, na exposição da quarta petição. Ela está inserida aqui nas últimas 3 petições que envolvem os nossos interesses pessoais. Vimos os 3 primeiros pedidos que estão relacionados àquilo que envolve aos interesses próprios do nosso Deus. Isso vem em primeiro lugar. E em segundo lugar, vem agora os interesses que envolvem a nossa própria vida aqui na terra. E esses interesses, obviamente, eles estão ligados às 3 primeiras petições. Essas 3 últimas petições, elas nos levam ainda a considerar o nome do Senhor santificado, considerar o reino do Senhor manifesto na terra e ainda considerar a vontade ou a lei de Deus, sendo ela conhecida e obedecida aqui. Então, nessas nossas necessidades, interesses pessoais, isso ainda tem que ser considerado as 3 primeiras petições. Então veja que, em primeiro lugar, o nosso Senhor Jesus, ele vai nos ensinar nessas últimas 3 petições. Primeiro, ele vai nos orientar sobre o que devemos desejar e pedir ao Senhor sobre as nossas necessidades. Segundo, o que nós devemos desejar em relação ao perdão e instrução graciosa do Senhor sobre esse assunto. Então, primeiro, necessidades nossas, depois, o perdão, e terceiro, o último pedido, orar por proteção divina. São essas 3 as últimas petições consideradas aqui. Primeiro, vamos ver então o que significa a quarta petição. A quarta petição, meus irmãos, quando ele usa a expressão o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, como já disse aqui o próprio texto, o nosso Senhor Jesus ele está nos ensinando a pedir pelas nossas necessidades básicas e lícitas. E não pedir para que sejamos alimentados na nossa ganância ou cobiça. E eu me adianto a dizer que a palavra pão, ela não se limita apenas à ideia de alimento aqui. Mas a palavra pão, a ideia do pão é porque o pão é aquilo que é básico na nossa vida. Sem pão e sem água nós não vivemos. Essa é a linguagem que o nosso Senhor Jesus usa, não apenas nesse texto, mas ele sempre, quando vai falar de alimento, ele sempre usa a referência do pão e da água. Quando ele mesmo vai dizer que ele é o pão da vida, como uma referência de um alimento que é fundamental, que é vital, que é necessário para nós. Mas a palavra pão, então, ela nos aponta para aquilo que é necessário em relação à nossa condição humana, para a nossa sobrevivência, inclusive também a preservação de 2 coisas importantes que têm relação com a nossa dignidade humana, ou também a nossa condição humana. Ela tanto nos trata, desde modo simplório, daquilo que é o alimento básico terreno, que é a comida que precisamos, a água que precisamos beber, daquilo que envolve as nossas necessidades básicas, como também isso se estende para uma necessidade ou 2 necessidades da nossa condição humana, que envolve a preservação da nossa vida e, em segundo lugar, também da nossa liberdade individual como a dos nossos semelhantes. Então não é apenas o que comer, literalmente, mas também aquilo que envolve as necessidades da nossa dignidade ou também da nossa condição humana. Qual é a necessidade, então, de nós orarmos esta quarta petição? Eu vou considerar 3 pontos aqui que são importantes. O primeiro ponto, a necessidade da quarta petição envolve a maldição do pecado.
Repito, a primeira necessidade dessa quarta petição é por causa da nossa condição em relação à entrada do pecado no mundo. Então a primeira coisa que o nosso Senhor Jesus nos leva aqui a compreender é que a nossa condição humana, ela está agora cativa ao pecado. A condição do homem não se baseia nos seus direitos diante do seu Criador, mas em total necessidade e dependência nele. Quando o homem ele foi criado por Deus, quando você vai para Gênesis capítulo 2, os versos 16 e 17, você vê claramente que Deus não deu ao homem uma carta magna dos direitos humanos, mas o que ele dá ao homem depois de o ter criado, depois de ter preparado todo o ambiente da qual ele viveria, que era perfeito, depois de ter dado a ele uma casa, ter dado a ele então tudo que era necessário, Deus então profere a ele leis, regras de vida, preceitos, para que eles pudessem ser obedecidos. Em suma, o homem, ele tinha o dever apenas, meus irmãos, de em todas as suas atividades, ser grato em todas as coisas pelo privilégio de desfrutar da sua existência, da vida, dos recursos naturais, de uma moradia no jardim e de, agora, completando tudo aquilo que envolve a sua vida e a sua condição humana, de uma auxiliadora idônea para que pudesse lhe complementar na sua felicidade e no seu deleite no Senhor. Mas quando você vai para Gênesis capítulo 3, você vê então que o homem perde todos esses privilégios quando ele desobedece às exigências que Deus havia estabelecido no pacto das obras. Quando você vai para o texto e percebe que Satanás propôs aos nossos primeiros pais o que nos dias atuais a gente pode até denominar de direitos humanos. Aquilo que os ímpios chamam de direitos, a Bíblia, na verdade, ela chama de privilégios, bênçãos, e estes o homem os perdeu por causa do pecado. Segundo ponto que nos é considerada a necessidade de orar a quarta petição, é porque, em consequência da maldição do pecado, nós temos agora a nossa impotência diante das nossas necessidades. Quando nós nos deparamos com a condição do homem após a queda, não nos resta aqui, meus irmãos, outra coisa senão concluir que, a partir dos nossos primeiros pais, nós perdemos o que alguns reformadores vão usar a expressão também o direito, ou perderam o privilégio de desfrutar das bênçãos desta vida, ou seja, da vida terrena. E é notório que lá quando você vai para Gênesis capítulo 1, especialmente o verso 27, nós temos lá o uso da palavra abençoar, quando Deus, ele após ter criado o homem e a mulher, depois ele se dirige a eles e diz: vocês estão sendo abençoados, e ele os abençoa. Ou seja, a ideia aqui da palavra bênção é para nos lembrar que a nossa posição não é de igualdade diante de Deus, mas é de ser apenas a imagem do que ele benevolentemente comunicou a nós como suas criaturas. O termo aqui, abençoar, significa estar em uma condição ou situação favorável. Nós é que estamos em uma condição ou situação, seja ela favorável ou desfavorável, mediante aquilo que envolve as nossas responsabilidades de obedecer ou não à lei de Deus. E ao contrário, a queda do homem então lhe trouxe a sua maldição. Gênesis 3, os versos 16 até o 19, nos deixa isto muito claro, quando nos diz que, de forma bem resumida, por exemplo, a mulher ela está agora condicionada ao governo do seu marido de uma forma terrível, porque ela se torna agora, por causa do pecado, insubmissa, insatisfeita com o governo dele. E em segundo lugar, quando diz que a mulher agora daria à luz a filhos, não mais numa condição, numa perspectiva abençoadora, mas agora numa perspectiva de castigo, de trazer agora sobre ela no momento do parto, até mesmo não apenas as fortes dores do parto, mas também o risco de morte. Dar à luz é risco de morte agora, por causa do pecado.
Quando se trata do homem, por exemplo, quando ele agora seria submetido, a partir daquele momento, a uma guerra, a uma luta, a uma batalha sem fim com a própria terra, que então ambos estavam em harmonia, porque ele poderia simplesmente tirar o fruto de qualquer árvore frutífera e comer. Agora, por causa do pecado, ele terá de trabalhar numa perspectiva agora fadigadora. Ele terá agora que lutar com a própria terra, para que ele possa tirar alguma coisa que tenha um mínimo de proveito possível, para ao menos ele não morrer de fome. Tudo agora, meus irmãos, passa a sofrer necessidade. Tudo agora passa a sofrer carência de vigor e de vida. E se o homem já dependia da providência divina para viver, mas agora o homem está colocado numa condição em que ele carece da misericórdia de Deus para não morrer. E a terceira necessidade que agora nos envolve, que uma vai ligando e aplicando-se à outra, se nós agora, por causa da maldição do pecado, como também por causa da nossa impotência diante de prover essas necessidades básicas, em terceiro lugar, pior do que todas essas duas coisas, é a nossa propensão a desejar as coisas de forma espúria, repugnante, soberba, arrogante e idólatra. A maior de todas as esporas que nos sangram é exatamente a soberba do homem em continuar com as suas reivindicações estúpidas e tolas de algum suposto direito para exigir de Deus o que ele bem entende. A maldição da qual nós fomos submetidos, ela tem a sua razão de ser. Eu gostaria então de me deter um pouco mais nesse ponto, em explicar sobre isto. E aqui eu gostaria que vocês não me entendessem errado sobre os termos da qual nos é aplicado nos nossos dias e do que eu vou exemplificar. Em 10 de dezembro de 1948, em consequência das duas grandes guerras mundiais que ocorreram no início, como também na primeira metade do século XX, com o surgimento das Organizações das Nações Unidas, a ONU, eles promulgaram um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos, que inicialmente ela foi toda ela esboçada por um jurista canadense chamado John Peter Humphreys. E segundo John Humphreys, este documento traz em um mundo pós-guerra a necessidade do homem ter o compromisso em favor da pessoa, do ser humano de modo geral, e das suas diferenças pelo mundo. Isso aqui é muito bonito. E diante do contexto daquela época, era necessário que essa mentalidade do resgate da dignidade humana, da condição humana, no mínimo da sua dignidade, ela fosse realmente restaurada, por causa dessas duas grandes guerras, que matou milhões e milhões de pessoas. E ainda estava em processo, o mundo não sabia, mas ainda estava em processo, em percurso, um dos maiores genocídios da história da humanidade, promovida por ideologias marxistas e comunistas, até o final da década de 80 para 90. Me chamou muita atenção a fala de uma das maiores precursoras dos direitos humanos na Europa pós-guerra, uma filósofa judia chamada Hannah Arendt, que era inclusive uma das vítimas do terrível Holocausto na Alemanha. Ela diz o seguinte em um dos seus escritos, ela diz o seguinte: os direitos humanos não são um dado, mas um construído. A linguagem ela é bem filosófica, mas você vai entender o que ela está querendo dizer no decorrer do que eu vou desenvolver. Repetindo, os direitos humanos não são um dado, mas um construído, uma invenção humana em constante processo de construção e reconstrução. Eu aqui não nego que a humanidade ela precisa de fato resgatar os preceitos universais da sua dignidade humana. Esse deveria ser talvez o melhor termo a ser usado no que se diz Declaração dos Direitos Universais do Homem. Mas seria melhor encaixado dignidade humana. E isso aqui, meus irmãos, sempre de alguma forma
foram levando que de tempos em tempos, o que geralmente em contextos pós-tragédias de grandes proporções monumentais e aterradoras na história, ela vê a necessidade de se promulgar cartas, declarações, documentos que venham exatamente munir a humanidade de evitar essas tragédias que aconteceram e que feriram a dignidade, a condição humana, como ela deve ser preservada, apesar do pecado. Mas olha que interessante, porque o surgimento da ONU e de outros blocos e organizações internacionais após a grande Segunda Guerra são prova cabal disso que vem acontecendo na tentativa do homem resgatar essa condição e essa dignidade humana, só que de maneira errada. Isso sempre vai acontecer na história. É inevitável isso. E por que eu estou dizendo isso? O que me chama mais atenção na fala da filósofa Hannah Arendt é que essa necessidade dos direitos humanos, ela vem tomando sempre uma direção mais antropocêntrica, mais humanista. Por isso, ela diz que a busca pelos direitos humanos está em constante construção. Ela começa no esforço de resgatar a dignidade humana após uma grande tragédia, mas no percurso do desenvolvimento, como ela usa o termo construção e reconstrução dessa dignidade humana, ela vai então de novo se pervertendo no decorrer da história. Nós estamos vivendo isso nos nossos dias. Ou seja, sempre o homem achará uma maneira de voltar aos princípios da sua vontade natural, que é reivindicar o direito de viver como ele quer e não como Deus quer. Dentro do meio jurídico, é muito comum se dizer que os direitos à vida e à liberdade são direitos naturais. Essa é uma outra expressão muito curiosa aqui. São direitos, eles não são privilégios da dignidade que Deus dá ao homem, mas eles são direitos naturais. Você vê como que o conhecimento humano se distanciou tanto de Deus. Porque os termos dão essa definição muito clara sobre o que o homem, no seu coração natural, ele deseja buscar. Ele deseja buscar aquilo que é da sua própria natureza. Os direitos naturais do homem, porque ele vai então construindo essa necessidade por si mesmo. Ele não se apoia, ou ele não busca essa dignidade humana em Deus. Ele perdeu isso. Uma doutora, Arielle Augusta Godin, ela publicou um artigo, e quando ela publicou esse artigo, o título do artigo é Sobre o diálogo entre os direitos humanos e a sua fundamentação filosófica em Tomás de Aquino. Veja, em Tomás de Aquino, que se considera ainda um filósofo e um teólogo, por ser cristão do período medieval, um dos mais influentes teólogos do período medieval. Ela publicou esse artigo numa revista chamada Ética e Filosofia Política, em dezembro de 2012. E eu achei curioso ela dizer algo muito interessante. Ela diz o seguinte: os direitos humanos são humanos. Os direitos humanos são humanos porque possuem uma raiz fundamentalmente humana. Palavras muito simples, e ela decorre o desenvolvimento disso a partir da mentalidade filosófica de Tomás de Aquino. A doutora Arielle, ela não está errada, porque a premissa que o princípio da dignidade humana na perspectiva do homem caído, entende o que eu estou dizendo? O princípio da dignidade humana, da condição humana, na perspectiva do homem em pecado, caído, ela não tem realmente a sua fonte em Deus, mas ela tem a sua fonte no pecado, que lhe dá a petulância de achar que ele tem direito sobre alguma coisa, porque ele é ser humano. As premissas dos direitos humanos dentro do humanismo, fora de Deus, porque os nossos pais reformadores, eles eram humanistas. Mas eles não eram humanistas antropocêntricos, eles eram humanistas centrados na teologia. O resgate do conhecimento de si mesmo, mas nas Escrituras.
e não em si mesmo apenas, e não no seu conhecimento natural que foi deturpado pelo pecado. Mas veja que neste pacote, em todas essas premissas que foram sendo reconstruídos, passaram por um processo de o que se chama de desenvolvimento, como estes estudiosos e pessoas de grande influência aqui escreveram e falaram, que esses direitos que eles chamam de naturais do homem, e que é construído pelo próprio homem, foi moldando, meus irmãos, foi dando forma e influenciando a maneira de se redigir leis, especialmente no nosso país. Neste pacote, ao longo das décadas passadas, com base nesta justificativa de que o homem ele tem algum direito, foram criadas leis que estão abrindo o caminho para a banalização do que é moral e ético na sociedade, como também a normatização daquilo que é iníquo. Nós vivemos em uma época em que mais a necessidade de se promulgar esses direitos a diversos grupos como assaltantes, traficantes, terroristas, corruptos, adolescentes e jovens infratores, filhos rebeldes, usuários de drogas ilícitas e destrutivas, promíscuos e adúlteros, de zelar por aquilo que é a real necessidade de preservar a vida e a liberdade daqueles que obedecem a lei como ela na sua essência é e como Deus nos deu. A premissa agora que nos é central sobre a quarta petição é: nós dependemos totalmente de Deus em nossas necessidades. Até mesmo aqueles que rejeitam esta verdade, eles estão na dependência do poder e da providência de Deus, porque tudo que eles comem e desfrutam, mesmo que seja até de forma ilícita e pecaminosa, eles a desfrutam porque Deus, por meio da sua bondade, Ele os dá. Eu creio que isto não é uma novidade para nós quando se trata de moldarem leis de acordo com essa premissa de direitos naturais do homem. Nós vemos que isso não é uma novidade quando se trata da origem do que nós estamos presenciando nos nossos dias. Tudo começou quando Satanás, em Gênesis 3, verso 5, ele simplesmente disse à mulher: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Que em outras palavras, Satanás quis dizer para Eva, e consequentemente para Adão: Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele, mas se vocês comerem do fruto que Ele diz ser proibido, vocês serão como Ele é. Vocês têm o direito sobre este conhecimento do bem e do mal. Ali começa de fato o que supostamente o homem delineou de direitos naturais do homem. É interessante ver o que o pastor reformado Johannes Gerard Voss, ele vai nos dizer sobre isto. Abre aspas. Sobre o direito inalienável que todos têm à vida e à liberdade. Isso só pode ser verdade na esfera limitada da sociedade civil. Os seres humanos têm, o que ele usa a expressão, direito civil à vida, à liberdade e à busca da felicidade, sem a interferência desonesta dos seus semelhantes. Mesmo no âmbito da sociedade humana, o direito à vida e à liberdade podem ser perdidos por pena judicial, devido a cometimento de crimes. Quem cometeu assassinato não tem mais direito à vida e à liberdade. Entenderam? A linguagem do homem, infelizmente, ela precisa ser adaptada a alguns termos, para que nós entendamos que, ao usar o termo direito, descobrimos que no final das contas nós não temos direito a nada. E ele nos mostrar essa liberdade e essa dignidade humana, ela está limitada então nessa esfera civil de usar o termo de direito por causa da relação entre nós e os nossos semelhantes. Não porque nós temos algum direito a exigir de Deus,
Deus não tem obrigação de exigir, de atender alguma exigência nossa. Agora veja o que ele continua dizendo. Quando se trata da relação entre Deus e o homem, é absolutamente falso que todos têm direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Fossem quais fossem os direitos que os seres humanos pudessem ter, eles o perderam por causa do pecado. Primeiramente, pelo pecado de Adão, que é imputado a toda a humanidade, e então pelo pecado de cada um, de modo que nenhum ser humano tem o mínimo direito de exigir algo de Deus. Os homens não têm direitos aos quais Deus esteja obrigado a respeitar. Então, qual é o sentido aplicado aqui na quarta petição? O que é que nós devemos concluir sobre essa petição, que envolve todas as nossas necessidades? Aqui, meus irmãos, a premissa principal é: não temos direito a nada a não ser do que merecemos por causa da nossa condição pecaminosa, maldição, a ira de Deus e a imediata retirada de todos os privilégios, de todas as bênçãos que Deus concedeu a nós desde a criação do mundo e também nos tempos de Noé após o dilúvio. Em segundo lugar, as bênçãos que nos são concedidas desde a criação, elas não nos são dadas por nós mesmos, elas não nos vêm por nossos próprios esforços, mas os motivos pelos quais essas bênçãos nos são concedidas é, primeiro, porque nós não somos independentes de Deus, a nossa vida está nas mãos do Criador. Segundo, a real utilidade de todas as coisas terrenas dependem da soberania e da providência de Deus. Deus é quem tem direitos e prerrogativas sobre nós, e Deus é quem governa e controla todas as coisas conforme o seu querer. Interessante, porque um puritano, certa vez, ele disse que, abre aspas, é só por causa da providência de Deus, em ação, que o pão é mais nutritivo e mais saboroso que uma pedra. Terceiro, a necessidade da quarta petição nos leva ao fato de que tendemos a colocar a nossa confiança nas coisas terrenas, meus irmãos, e até mesmo em nós, em vez de confiarmos em Deus, que é o provedor de todas estas coisas, da qual nós idolatramos. Um pão que está na sua mesa é capaz de ser instrumento ou de ser ali um objeto de idolatria, por causa da sua falta de confiança em Deus. Veja o que nos diz a pergunta 193 do Catecismo Maior sobre essa quarta petição. Ele diz o seguinte: na quarta petição, que é o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, reconhecendo que em Adão e pelo nosso próprio pecado perdemos o nosso direito a todas as bênçãos exteriores desta vida, e que merecemos ser, por Deus, totalmente privado delas, tendo elas se transformado em maldição para nós, no seu uso, que nem elas podem de si mesmas nos sustentar, nem nós podemos merecê-las, nem pela nossa diligência consegui-las, mas que somos propensos a desejar, obter e usar delas ilicitamente. Pedimos por nós mesmos e por outros que tanto eles como nós dependemos da providência de Deus, de dia em dia, no uso de meios lícitos, possamos, do seu livre e conforme parecer bem à sua sabedoria paternal, gozar de sua porção suficiente desses favores e de tê-los continuados e abençoados para nós em nosso santo e confortável uso e contentamento, e que sejamos guardados de tudo quanto é contrário ao nosso sustento e conforto temporal. Em suma, e concluindo, o que a quarta petição nos ensina a orar? Primeiro, meus irmãos, nós devemos desejar que, tanto nós como os nossos semelhantes, mesmo não merecendo, tenhamos todos os dias o necessário
o suficiente dos recursos e sustento para a nossa sobrevivência aqui nessa terra. Isso é sinal de humilhação diante do Senhor. Segundo, que nessa quarta petição devemos desejar que Deus sempre use de bondade e misericórdia para conosco quando estivermos em momentos de crise e escassez. Isso nos leva até ao princípio do compartilhamento, como a igreja primitiva fazia. O princípio da riqueza, o princípio da liberdade e da riqueza aplica-se exatamente no que nós estamos vendo nessa quarta petição. Aqueles a quem Deus dá, Ele os cobrará mais. A quem Deus dá mais, Ele exigirá prestação de conta mais rigorosa quanto ao que você fez com todos os seus recursos, se esses recursos foram usados em prol daqueles que precisavam, diante de crise e escassez. Terceiro, nós devemos orar para que não caiamos na tentação de buscar de forma ilícita e imoral os recursos que precisamos para viver. Quarto, orar para que a nossa liberdade individual e a nossa integridade seja preservada pela bondade de Deus. Quinto, nós devemos orar e buscar a Deus para que Ele, em sua sabedoria divina, nos ensine a depender dEle em todas as coisas. E também nos instrua a administrar com discernimento e temor no Senhor os recursos que Ele nos favorece dia após dia. Como precisamos orar isto, com muito temor diante do Senhor. Como nós temos pecado no desperdício de todas as coisas. Sexto, nós devemos orar para que Deus nos conceda zelo e mordomia na administração das nossas finanças, sustento e dos nossos bens, para que nós não caiamos no pecado da avareza, na cobiça e na negligência dos nossos compromissos e negócios. Sétimo, que tenhamos alegria em todo o tempo daquilo que Deus tem nos dado. Oitavo lugar, orar para que Deus nos ensine a esperar nele tudo o que precisamos e não tenhamos motivo de inveja em relação ao nosso próximo. Nono, nós devemos orar para que Deus nos conceda mais destreza em nossas habilidades, em nossa vocação, no nosso trabalho, para produzir mais, não para nós mesmos, mas para a glória de Deus. 10º lugar, orar para que o nosso trabalho e os nossos recursos não sirvam a nós mesmos, mas sirvam o reino de Deus. 11º, orar para que o nosso coração não se apegue às coisas terrenas, mas que tenhamos amor e gratidão pelo que Deus tem nos dado, pelo que Ele tem nos favorecido e o que Ele vai nos proporcionar no dia de amanhã. Isso complementa o que depois o nosso Senhor Jesus, Ele vai dizer no final do capítulo 6, quando Ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer, nem pelo que beber, e nem pelo que vestir. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Assim diz a palavra do Senhor. E confiemos nela. Amém. Coloque-se em pé.